é uma história que todo mundo conhece, mas ninguém conhece. Ela aparece nos inúmeros livros, romances, narrativas, filmes, documentários, artigos, sonhos, teses, fantasmas e mitos sobre Marilyn e John Kennedy, mas nunca foi contada. Nela se esbarram espiões, policiais, gangsters, escroques, atores, amantes, psicanalistas, escritores, informantes e até um roteirista mexicano. Furo. Há uma multidão nessa love story. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Tami Pinheiro e este é mais um vídeo do canal Biografias e Afins. O livro que eu vou falar hoje foi escolhido por alguns de vocês. Eu fiz um especial, é meio que uma batalha entre dois livros que falam sobre Marilyn, em alusão ao aniversário dela, que seria comemorado semana passada, caso ela estivesse viva. E o livro escolhido por vocês foi esse aqui, Marilyn e JFK, de François Forestier. François é um jornalista e romancista francês. E ele escreveu esse livro com foco no romance, no caso amoroso, entre Marilyn Monroe, símbolo sexual e uma atriz conhecidíssima mundialmente, e o 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele não começa falando já do caso, explorando o caso amoroso entre esses dois personagens tão importantes da história. Ele começa falando, na verdade, no livro, sobre o dia que John Kennedy foi assassinado, em novembro de 1963. Ele foi assassinado lá no Dallas, durante uma visita presidencial. E ele começa abordando toda a tensão, toda a agonia, todo o terror acerca dessa morte. A gente consegue sentir a dor de Jacqueline Kennedy, que era a esposa e a primeira-dama. Ela acompanha tudo, dá detalhes bem específicos do assassinato, de como ficou o corpo, de como foi o atendimento dele no hospital. E aí ele consegue prender a gente de forma bem interessante. No fim, ao decorrer do livro e no fim do livro, o livro dá uma caída, questão dessa emoção, dessa tensão, mas não deixa de ser interessante. Depois dessa parte do assassinato de John Kennedy, ele trata da história, do comecinho da história de Marilyn Monroe. Na verdade, o nome dela era Norma Jean. Ela passou por vários lares adotivos, porque a mãe estava internada em uma clínica para doentes mentais e o pai era ausente. Ela nunca teve um contato próximo com o pai dela. E nesses lares adotivos ela sofreu muito, tanto abusos psicológicos como abusos sexuais. E isso formou a personalidade do que seria a Marilyn Monroe. Uma pessoa fria, uma pessoa calculista, mas uma pessoa também muito complicada, apesar de ser bastante inteligente. Ela sempre quis ser reconhecida. E quando ela descobriu que ela era sensual, que ela chamava a atenção dos homens, ela começou a explorar esse lado dela. Sabe, Marilyn era uma... Eu sou muito fã dela, da história dela, não pela beleza somente, ou pelo trabalho dela como atriz, que convenhamos, não era dos melhores, mas por ela, o que ela representa. Ela viveu em uma época que a mulher era muito subestimada. A mulher era dona de casa, cuidava dos filhos e pronto, raramente trabalhava. E ela tava nem aí, pra você falar a verdade. Ela tinha seus casos amorosos. E assim, ela era uma mulher livre, apesar de ser presa com seus problemas, que ela também tinha problemas mentais. E também fala do começo da vida de John Kennedy, vindo de uma família que tinha de tudo, uma família rica, onde seu pai, Joe Kennedy, sempre criou os filhos com tudo que há de bom e de melhor. Criou o irmão mais velho de John Kennedy para ser presidente, mas ele veio a falecer na guerra. Então, aí John Kennedy ficou com essa missão. John Kennedy tinha muito do seu pai, sabe? Ambos eram muito infiéis às suas esposas. Jacqueline Kennedy, que era a esposa de John Kennedy, sofreu bastante por causa dos casos do seu marido, inclusive com pessoas muito importantes, com atrizes, com modelos, com mulheres da alta sociedade e com Marilyn Monroe. E o pai também era assim muito infiel. Sua esposa, a mãe de John Kennedy, era muito religiosa e fazia vista grossa
aos casos do marido. Então, assim, ambos, tanto Marilyn como John Candy, foram frutos de suas criações. Marilyn era uma pessoa complicada porque sua infância, sua juventude foi complicada, sabe? E John Candy era um mulherengo, sabe? Era um infiel porque tinha um exemplo do seu pai em casa, sabe? Então foram duas pessoas que foram criadas de maneiras distintas, mas ambas complicadas. Marilyn, questão complicada financeira, questão psicológica mesmo. E John Candy, por receber essa missão de ser presidente, que era o sonho do pai dele, muito cedo, e não saber lidar com isso. Ele queria ser um jovem, queria curtir a vida. E o seu pai, não, você vai ser presidente. Então o livro é bem interessante, toca no assunto do caso deles. Desde o primeiro dia que eles se encontraram, se conheceram, eles chegaram finalmente. John Kennedy ficou impressionado pela beleza, lógico, e também pela segurança e pela liberdade que Marilyn exalava. E, enfim, desde então eles tiveram esse caso, sabe? Eles não se encontravam com frequência, sabe? Não era uma amante fixa, na verdade. John Kennedy era um mulherengo, como eu já falei. E Marilyn também casou-se 3 vezes. Teve vários amantes, inclusive pessoas conhecidas do mundo do cinema, enfim, de forma geral. E tinha uma vida também bastante agitada. Mas mesmo ele sendo presidente, sendo casado com Jacqueline e tendo um casamento perfeito, pelo menos superficialmente, eles continuavam se encontrando, lógico. Mas o passado veio à tona para ambos. John Kennedy, como eu já disse, era um jovem que queria curtir a vida. Mas teve que ser político, presidente, meio que uma oposição do pai. E por isso arranjou vários inimigos. Todo político tem seus inimigos, mas ele, especialmente dentro do governo, ele tem uma relação conturbada com o FBI. Tanto por ter nomeado seu irmão, Bob Kennedy, que, pasme, no livro diz que ele também teve um caso com Marilyn. E o FBI não gostava por Bob Kennedy ser uma pessoa inexperiente na área. Então, assim, era uma relação bem conturbada com várias pessoas. John Kennedy, ele queria limpar, dar uma geral, uma faxina no governo. Queria prender mafiosos, queria botar os bandidos na cadeia. E tinha um problema, porque seu pai também tinha relações com esses mafiosos, com esses bandidos. Então, mais inimigos. E, enfim, um mandato bem agitado. E Marilyn, como eu tinha falado, a mãe dela tinha problemas mentais. A sua avó materna também. E ela não escapou disso, infelizmente. Ela tinha uma vida muito agitada, a vida que ela sempre quis. Ela queria ser famosa, ser reconhecida por sua beleza, pela sua sensualidade, mas ela não conseguia dominar sua cabeça, sua consciência. Então ela era viciada em remédios para dormir, principalmente. Viciou-se em álcool por um tempo. Ela começou a ser muito complicada, muitos diretores não queriam ela nos seus filmes, mesmo ela sendo muito conhecida e sendo muito bonita, porque ela armava sempre barracos no set de filmagens. Então, ela começou a decair. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem era Marilyn, mas ela mesma começou a se auto-sabotar, sabe? Infelizmente, para quem não sabe, ela morreu de uma overdose de remédios para dormir. Pelo menos, essa é a versão oficial. E aí que o livro começa a voltar a ficar interessante, sabe? Ele, no meio do livro, ele começa a dar uma caída, fica uma história chata. Eu não sei qual a posição política do autor, mas percebe-se que ele tem um pouquinho de ódio com a família Kennedy. Lógico, não era uma família perfeita. Todas as famílias tinham seus defeitos. O pai era uma pessoa muito autoritária, muito difícil também. Mas o autor tem um pouquinho de problemas com a família Kennedy, sabe? E também fala muito mal de Marilyn algumas vezes. Ele até fala no começo do livro que para contar essa história é preciso ser frio, é preciso ser mau, ter mau caráter. E ele diz, eu tenho mau caráter, então eu vou falar tudo mal, assim, os fãs não vão gostar, os fãs da família Kennedy, os fãs de Marilyn, como eu, não vão gostar de algumas coisas que eu vou falar, sabe? Apesar de Marilyn ser bonita, por exemplo, abrir um parênteses, ele disse que ela não gostava de tomar banho, e ele disse que ela tinha um mau cheiro, que muitas pessoas não gostavam de chegar perto dela por causa disso. Eu não sei se é verdade, sabe? Tanto é que esse livro tem algumas partes que eu acredito que não sejam verdades. Tem um exagero e licença poética, né? Tem que ter.
Enfim, Marilyn morreu de overdose de remédios para dormir. É a versão oficial. Mas, como ela teve o caso com um presidente dos Estados Unidos, a maior nação do planeta, existem várias teorias de conspiração. Dizem que o FBI mandou matar, diz que o próprio governo, a própria família Kennedy mandou matá-la como queima de arquivo. Eu não sei, assim, eu acredito realmente que foi a overdose, na versão oficial. Porque ela era viciada em remédios. Ela tinha problemas mentais, como a mãe, como a avó. Então eu acho que é muito possível ela realmente ter morrido de overdose. Mas sempre vão existir essas conspirações. 1 ano e 6 meses depois, foi a vez de John Kennedy morrer. Ele foi assassinado por um atirador que foi preso, depois ele foi morto quando estava sendo preso, enfim. É uma história também bem complicada e que gera várias teorias de conspiração. Pelo seu relacionamento com o FBI, pela guerra contra o comunismo, enfim. É uma história também, assim como a de Marilyn, muito, muito agitada. Então, eu até recomendo esse livro, apesar de ele ser muito sensacionalista. Às vezes ele exagerar, e fica visível isso pra gente, que ele exagera. Tem coisas que podem ser verdade, tem coisas que podem ser mentiras. E cabe a vocês analisar e ver o que vocês vão levar pra vocês, se vocês vão acreditar ou não. Tá bom? Então essa é a história desse livro. Marilyn e JFK, de François Forestier. Então, vocês acham que o vídeo de hoje acaba por aqui? Não. O livro que eu falei hoje foi esse. Mas eu tenho uma surpresa para vocês relacionada a este outro livro. Eu vou fazer um sorteio deste livro para um de vocês. Quer saber como participar? Eu vou postar esse vídeo na fanpage do Biografias e Afins. E neste post do vídeo, você vai curtir, compartilhar em modo público, marcar 3 amigos e clicar no link Quero Participar. Vou deixar tudo explicadinho no post. Então, espero que vocês gostem desse sorteio. O livro é muito bom, muito interessante. Eu queria ficar com o livro. Eu acho que vou comprar um pra mim. Mas participem, vocês vão gostar muito. Então é isso, pessoal. Agora sim o vídeo acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais informações. E é isso. Um beijo, tchau!